A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, galera. Galera do Face, galera do Instagram, beijão pra vocês. Deus abençoe. Fazer uma livezinha rápida hoje. Hora apertada, daqui a pouquinho nós temos culto. Hoje vamos falar de acontecimentos futuros. Então não perca, vai ser um culto legal. O culto de ensinamento é um dos cultos que eu mais me divirto, porque eu amo a palavra de Deus e é um culto que eu posso dividir bastante coisa da palavra com os irmãos, então é um culto que eu gosto. Vamos lá, esperar o pessoal entrar, uns minutinhos e já começamos. Já entrou uma pessoa aqui no Insta, mas eu não consigo ver pelo nickname, eu não identifico. RPP de Menezes, diz aí o nome, pra eu saber. RPP de Menezes, não posso? Não. Fala galera, gente entrando no Face também. Guardar um minutinho, deixa eu aproveitar e tomar a minha aguinha. Hoje fazer uma homenagem à igreja Alfa e Ômega do apóstolo Wilson, aqui em Pinda. E aí, cadê o pessoal? Pra mim já tava aparecendo gente, pra você Então, não? pra mim não aparece aqui. Eu vou começar então. Com quem tiver. Pra mim aqui demora pra aparecer. Deixa eu tomar água enquanto isso. Enquanto o pessoal vai chegando, vou tomando uma aguinha aqui. Já vamos seguindo. Lembrando a vocês que quero aproveitar e reforçar o convite. Hoje, 19h30, nós temos culto online na Assembleia de Deus Antioquia, agora com novas regras. A prefeitura disse e não falou quase nada. É como sempre. Para variar, então, diz que tem que obedecer às regras do Ministério da Saúde nas lives, manter o distanciamento social, o uso de máscaras, higienização da igreja, tudo que a gente já fazia. E manter 2 metros de distância, uma pessoa da outra, cada pessoa tem que ocupar, acho que 4 metros quadrados. Enfim, falou, disse quase nada, mas não estabeleceu um número, então o número vai ser de acordo com a capacidade da igreja. Desde que a igreja consiga manter 2 metros de distância entre cada um dos participantes da live. Paz, Elane, tudo bem? Nós vamos poder realizar, tá bom? Então, vamos vencendo, né? Vamos lutar. Demorou, combinou uma coisa, não cumpriu, agora voltou, falou, não disse nada, falou até em flexibilização, fez todo um show na presença do Ministério Público e na presença dos pastores. Fez todo um show, né, prefeitura? Não, nós estamos pensando já em flexibilização. Eu peguei o decreto de A, de B ou de C. Eu não estou dizendo que eu sou favorável à flexibilização, não, tá, gente? Só estou dizendo que foi feito todo um jogo de cena. A prefeitura estão criticando a gente porque nós limitamos os cultos online, mas nós já estamos aqui aumentando. Estamos querendo a flexibilização. Só papinho furado, né? E isso me enoja. Eu não gosto dessas coisas, né? Pra mim, é o que a Bíblia diz, a palavra do homem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mas eu quero a minha caixinha de óculos para poder limpar o óculos aqui, que eu fui limpar na camisa e emporcarei mais o óculos ainda. Eu tô com computador pra conseguir chamar os outros. Isso aí, galera. Bem, pessoal, hoje meu tempo é curto, eu já vou começar. Hoje temos o culto, 19h30, deixa eu aproveitar e limpar aqui melhor. Pode deixar a capinha aqui. Não, essa não é minha capinha, cadê minha capinha? Então tá bom. Hoje temos o culto, hoje estamos falando sobre acontecimentos futuros, escatologia. Então, convidar todos os amados para participarem conosco hoje, 19h30. Tá bom? Vai ser top. Graças a Deus. Lembrar todo mundo aí eu tô recebendo umas mensagens agora, não posso atender. Enfim, deve ser alguma coisa até relativa à prefeitura aqui de Pinda, mas infelizmente era isso que eu usava, não, eu usava vermelhinho. Isso aqui.
Depois a gente vê isso. Vamos nos concentrar na palavra de Deus. Pessoal, por favor, compartilha a live. O pessoal entrar, tá bom? Lembrando das nossas promoções, dia 30 de maio acaba tudo. Dia 30 de maio você pode... Nossa, tô com o cabelo todo bagunçado, nem pintei direito. Dia 30 de maio acabamos a nossa promoção da Bíblia King James, beleza? Quem entrar na minha página, fizer tudo que tem que fazer lá, Bíblia King James você pode ganhar, tem que compartilhar público, sei lá. Assim, você que sabe, tá lá no topo da página, você pode ganhar a Bíblia King James, que Bíblia top, tem usado bastante, muito legal a tradução da Bíblia King James. Também a promoção do bigodão aí, tô pagando mico até dia 30. Quem nunca tinha visto o pastor Samuel de bigode, aproveita para ver agora até dia 30, que depois não vê mais. Aí eu vou limpar o rosto novamente, mas até dia 30 eu vou entrar na brincadeira e vou deixar o bigodão. Quem ganhar a promoção do bigodão, manda a foto no privado. Se tiver mais curtidas, você pode ganhar aqui o óculos da Occhiali, tá bom? Óculos da Occhiali, primeiro lugar. Primeiro, segundo, ganha um corte de cabelo do Ives Barber. Vamos lá, galera. Palavra de Deus na veia. Vamos começar já com a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Hoje uma live rápida. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vamos começar aqui no verso... Perdão, é Marcos, quase igual, hein? Marcos e Lucas, tá bem pertinho. Evangelho, tá perto. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 9. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Diz assim, nós vamos começar aqui do verso 15. Imediatamente toda a multidão, vendo-o, ficou grandemente surpreendida e correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas, o que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele. E vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele, quanto tempo passou desde que isto veio a ele? E ele disse, desde uma criança. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio, ajuda a minha descrença. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou, e agitando-o com violência, saiu dele. E ele estava como um morto, de modo que muitos diziam, ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes, este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Obrigado, irmã Graça já entrou, irmã Elianaia, pessoal chegando aí. Amados, vamos entender algumas coisas aqui importantes nesse texto, uma rápida palavra para a nossa edificação. Primeira coisa, eu vou ficar principalmente com o verso 23, que diz assim, Jesus disse àquele homem, se tu podes crer, aqui na versão King James diz, todas as coisas são possíveis ao que crê. Algumas versões, especialmente a João Ferreira de Almeida, vai dizer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amados, por que é que se a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, por que então a Bíblia não diz que tudo é possível ao que crê? E por que às vezes conquistamos tão pouco? Por que às vezes nós não alcançamos os nossos objetivos, os nossos sonhos? Por que às vezes ficamos tão frustrados? Já parou para pensar nisso? Dene Bulhões entrou aqui no Insta. Deus abençoe. Sinara. Às vezes nós não paramos para pensar na palavra de Deus e para analisar o que está acontecendo com a nossa vida. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Obviamente, Alessandra, Jéssica, você tem que conjugar os textos da palavra de Deus e fazer uma análise sistemática da palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 7,
né? A Bíblia diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Paz, Carla, paz, Alessandra. E na verdade, nós temos que entender que, obviamente, a primeira baliza para Deus conceder um pedido, para Deus conceder um desejo, o primeiro limitador é a palavra de Deus. Se você pedir algo que seja contra a palavra de Deus, frontalmente contra a palavra de Deus, Deus não te atenderá. Como assim, pastor? Se você pedir a morte de alguém, se você pedir, enfim, a destruição da igreja, se você pedir qualquer coisa que contraria a palavra de Deus, a morte, né? Já vi marido e mulher olhar pela morte. Pastor Adinã, tudo bem? Já vi marido e mulher orar um pela morte do outro, né? Deus não vai ouvir a oração de nenhum dos dois. Por quê? Porque a oração não está conforme a palavra de Deus. Então a primeira baliza é a palavra de Deus. Você tem que orar e a sua oração tem que ter previsão na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, o problema é esse. Dene Bulhões morou um tempo com os meus avós paternos, vovô João, vovó Teté. Deus abençoe. Deus abençoe. Prazer falar contigo. Que bênção. Deus abençoe, viu? Que alegria. Graças a Deus a internet aproximou a gente, né? Às vezes ficávamos tão longe das pessoas e hoje estamos mais próximos. E Vanderleia tá entrando aqui, uma galera entrando. Pastor Ederson, Deus abençoe. Pastor Ederson, quem quiser aí comprar verdura, sobe o telefone aí, Pastor Ederson. Isso aí eu já vou responder ele. A Silsa falou que já vai te responder, que eu tô usando os telefones todos aqui pro Instagram e pro Face. Mas, amados, voltando aqui ao tema. Por que então Deus às vezes não nos responde tanto? Primeiro, amados, nós somos, Deus abençoe a Berenice, a paz, nós às vezes somos muito pouco insistentes. Eu preguei esses dias aqui, Lucas capítulo 18, aquela parábola de Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Às vezes nós somos muito pusilânimes, nós somos muito fracos, nós somos muito inconstantes na oração. Nós oramos por uma coisa, nós não exaurimos a oração, nós desistimos dos propósitos. E Jesus fala bem assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas entenda uma coisa, a fé não é imediata. A fé não se exaure num único ato. Eu simplesmente não creio hoje e está resolvido o meu problema. A fé exige persistência, perseverança, constância. É por isso que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ângela, Marcela, Deus abençoe. Nós precisamos ser constantes em crer. Nós não podemos crer hoje e amanhã descrer. Nós não podemos viver uma vida com uma fé volátil, com uma fé fraca, com uma fé sujeita a altos e baixos. Senão nós não vamos ver as coisas acontecerem. E o grande problema, é por isso que a Bíblia diz, né, Martinho Lutero teve a grande transformação da vida dele, quando ele leu lá, mas o justo viverá da fé. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 10, apóstolo, tudo bem, meu amigo? Apóstolo Wilson Menezes, ó a caneca que eu tô tomando hoje aqui, apóstolo. Conhece essa igreja aqui, apóstolo? Igreja Alfa e Ômega, do meu amigo, apóstolo Wilson Menezes, sua esposa. Tomar aguinha. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 10, verso 37 ao 39. Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Entenda, shalom, meu amado, Deus abençoe, saudade, apóstolo. Tô te devendo um jantar, passada a quarentena, você vai vir aqui em casa para jantar. Fala o que você gosta de comer aí que a gente prepara. Mas, amados, na verdade, nós temos que viver da fé, viver constantemente em fé. E a gente vê que nesse momento aqui Jesus se irrita com os apóstolos, que os apóstolos não têm autoridade, nem fé, nem condições de expulsar um demônio. Eles simplesmente ficam limitados e são vencidos por um espírito maligno. E nós precisamos entender que para que você e eu, para que nós vejamos as coisas acontecerem, a nossa fé tem que ser firme, a nossa fé tem que ser definitiva, a nossa fé tem que ser inabalável. E sabe o que é que nos faz... Por que Deus às vezes não responde às nossas orações? Já parou para pensar? Por que Deus não responde às nossas orações? Ele não responde, Regiane, Deus abençoe. Ele não responde porque Ele quer que nós insistamos.
Ele quer que nós aprendamos a ver, a enxergar o invisível. Juliana, Deus abençoe. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não veem. Então por que Deus às vezes não nos concede? Porque Ele quer que nós tiremos os olhos do visível e coloquemos os olhos no invisível. É por isso que Paulo disse, se eu não me engano, 2 Coríntios 4, verso 16 até o verso 18, né? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por que é que Deus não nos responde imediatamente? Por que é que nós oramos, nós pedimos, e a resposta não é imediata, para o senhor pastor Marcos, João Carlos? Porque Deus quer que nós tiremos os olhos das coisas visíveis e coloquemos os olhos nas coisas invisíveis. Porque muitos crentes têm fracassado, porque muitos crentes têm desistido, porque insiste em olhar para a circunstância, insistem em olhar para as dificuldades. Os olhos dessas pessoas não estão fixados em Deus, não estão fixados nas promessas, estão fixados nos momentos, nas dificuldades. E eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Neuza, Deus abençoe. Tudo é possível ao que crê. A igreja precisa parar de tirar os olhos da circunstância. Esse homem que chegou aqui, ele estava preso às circunstâncias. Quando Jesus chega, Satanás agita o menino violentamente. Toda aquela circunstância de desgraça, de doença, de sofrimento do filho dele, estava ali mais uma vez cara a cara com ele sentindo a impotência, o desespero por ver o filho sendo agitado, por ver o filho sendo jogado no fogo, na água, espumando. A circunstância, muitas vezes Deus permite que a circunstância salte aos olhos para provar a nossa fé. Paz do Senhor, irmã Soraya. Então naquele momento, a circunstância cegava aquele homem, ao ponto dele dizer para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus responde, não, eu posso. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele responde com muita sinceridade, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha descrença, ajuda a minha incredulidade. Quantas vezes, amados, nós precisamos aprender que nós temos que tirar os olhos da circunstância. Talvez muitas pessoas estão desanimadas agora. Vivemos uma pandemia, as pessoas têm perdido os seus comércios, as pessoas têm perdido os seus empregos, as reservas que as pessoas tinham estão acabando. Quantas pessoas desesperadas. Eu trago para você uma palavra de consolação nesta tarde em nome de Jesus. Tire o olho da circunstância e coloque os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos na promessa. É por isso que a Bíblia diz, lá em Isaías 45, verso 22, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, diz o Senhor. Da mesma forma como o Velho Testamento, Deus já dizia, olhe para mim para você ser salvo, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 fala a mesma coisa. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta, suportou a cruz e assentou-se à destra do trono de Deus nas alturas. Nós temos que parar de olhar para a circunstância e começar a olhar para Jesus. Nós temos que parar de olhar para as dificuldades e começar a olhar para Jesus. Dificuldades haverá, problemas haverá, lutas haverá, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quantas vezes nós ficamos focados na circunstância? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Quando Jesus se manifesta, e às vezes ele demora porque ele tem um propósito na sua demora, não é porque ele nos tortura, não é porque ele é mau, Deus abençoe muita gente entrando aqui, Deus tem um propósito na demora, a nossa consagração, o nosso amadurecimento, o nosso fortalecimento espiritual. Eu quero profetizar, a circunstância para Deus não é nada, a circunstância de hoje não pode impedir a bênção de amanhã. Veja que no texto que eu li aqui, de Marcos 9, aquele pai convivia com aquela circunstância do sofrimento do seu filho desde a infância.
Mas no exato momento que Jesus intervém, de uma hora para outra, não existe mais a circunstância é derrubada, a circunstância é destruída, a circunstância é anulada. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Jesus sempre está acima das circunstâncias, Jesus está acima do seu desemprego, Jesus está acima das suas dificuldades, Jesus está acima da sua escassez financeira, Jesus está acima da sua enfermidade, Jesus está sempre acima de qualquer circunstância. Isso é tão natural para Jesus que nós não compreendemos. Nós vivemos uma vida limitada porque não entendemos que temos um Deus limitado. Jesus tinha que passar e ir até os discípulos. Ele falou para os discípulos: vocês podem passar aqui, atravessem para outra banda. E eu pergunto, alguma circunstância impede Jesus de agir? Não. Nem a morte foi uma circunstância suficientemente forte para deter Jesus. O que ele fez quando ele queria passar para o outro lado? Ele começou a caminhar sobre as águas. Olha só, alguma circunstância detém Jesus? Quando ele queria passar, ele falou: devia estar frio, devia estar de noite, não estava de noite, devia estar frio, água gelada. Ele talvez colocou o pé e falou: que água gelada? Quer saber uma coisa? Eu não vou nadar não vou pedir para ninguém voltar. E Jesus começa a caminhar sobre as águas, porque não há circunstância que esteja acima de Cristo. Todas as circunstâncias estão abaixo dele. Todas as circunstâncias estão abaixo do teu Deus. Ele, ao contrário do que alguns hereges dizem, Deus está sim no controle de todas as coisas. Como um herege esses dias diz: se Deus estivesse no controle de todas as coisas, não tinha Covid. Se Deus estivesse no controle de todas as coisas, não tinha fome. Não seja ignorante, rapaz. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Não culpe a Deus pelas decisões dos homens. Não culpe a Deus pelas decisões da humanidade. Deus deu livre-arbítrio. Deus não é culpado pelas mortes. Quem mata são os homens. É tanta ignorância que não dá nem para comentar. Não vou nem perder meu tempo, né? Porque tem heresia que, além de tudo, é estúpida, né? É absolutamente incoerente. Graças a Deus que todas as heresias fossem assim, mas não são. Algumas são elaboradas, são até bonitinhas. Voltando aqui, Jesus está em cima de toda circunstância. Eu quero tranquilizar a sua alma. Não existe circunstância que esteja acima de Jesus. Basta uma palavra dele e a circunstância muda. Deus tinha feito uma promessa para José. A promessa em sonhos era que ele lideraria a sua casa, que ele lideraria a sua família, que ele lideraria os seus irmãos, que ele exerceria cargos de governo. E um dia ele estava na cadeia acusado de estupro. No outro dia ele tinha sido separado para ser governador do Egito. Porque a circunstância não pode impedir o agir de Deus. Você tem que tirar os olhos da circunstância. Em nome de Jesus, tire os olhos da circunstância. Pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para a sua impossibilidade e olhe para o Deus do impossível. Pare de olhar para a sua doença e olhe para o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Pare de olhar para a sua escassez e olhe para o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pare de olhar para os seus medos e olhe para um Deus que te santifica, que te visita, que te encoraja, que te ama, que te abençoa. Nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias. As circunstâncias existem somente até o momento que Deus diz: chega! Lembra daquela tempestade? Os discípulos lá numa grande tempestade, Jesus dormindo no barco. Jesus poderia ter agido antes? Poderia, mas ele simplesmente não queria. Ele estava num sono gostoso, não queria ser incomodado. E naquele momento que ele se levanta, ele diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E houve absoluta bonança. O que eu quero dizer com tudo isso que eu tenho falado aqui? Não desista de orar. Não desista de ler a palavra, não desista de lutar pelos seus sonhos, não desista de acreditar, não pare de crer que Deus está do seu lado, porque basta uma palavra de Deus e a circunstância da sua vida será alterada. Basta uma palavra e o desemprego vira emprego, basta uma palavra e a escassez vira abundância, basta uma palavra e a doença vira saúde, basta uma palavra e ele muda a história da sua vida. A solidão vira multidão dos santos. Basta uma palavra e Deus muda a história, e Deus muda vidas, e Deus vira cativeiros. Então, a proposta que eu te faço hoje é o seguinte: tudo é possível ao que crê. Se você crer, se você desprezar as circunstâncias, se você focar no Senhor, se você crer nele, se você adorar a Deus, se você for fiel na leitura da palavra, na oração, na vida de consagração, se você seguir a santificação, a Bíblia diz em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você colocar a sua fé acima das circunstâncias e continuar crendo, tudo é possível ao que crê.
Tudo é possível ao que crê. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Não sepulte os seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista, mesmo porque a maioria das vezes Deus é que coloca os nossos sonhos no nosso coração. Porque Deus tem propósito nos nossos sonhos. Quando José sofreu e padeceu e os irmãos dele o reconheceram no Egito, os irmãos dele ficaram com medo de ser presos, de sofrerem vingança de José. E José disse para eles bem assim, olha, fiquem tranquilos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Deus fez tudo isso porque ele tinha um propósito. Ele abriu, ele propôs, ele disponibilizou uma grande salvação para esse tempo de escassez, para que a nossa família sobrevivesse, para que o mundo sobrevivesse. Então entenda, José entendeu que o sonho dele de governo, o sonho dele de ter um destaque, o sonho dele de ser um homem importante, um governador, não era um sonho egoísta, era um sonho que Deus tinha colocado no coração dele para benefício de muitos. Obrigado, Juliana. O bigode tá melhorando aí. Rosângela, Deus abençoe. Saudade de você, do Alexandre. Na verdade, nós temos que entender que os sonhos que Deus coloca no meu coração, Deus planta sonhos no meu coração para o benefício de muitos. Eu sempre sonhei em ser um pastor, um pregador, na verdade. Sempre sonhei em pregar o evangelho. E eu sei que, pela misericórdia de Deus, o meu sonho abençoa pessoas. Eu sempre sonhei em ser um advogado. Eu sei que na minha profissão, para a glória de Deus, eu já evitei muitas injustiças. Eu sei que o meu sonho beneficiou muitas vidas. Se você tem o sonho de ser um médico, se você tem um sonho de ser um advogado, de ser um pastor, de ser uma pastora, de galgar um cargo público, de passar num concurso público, de oferecer o seu nome para ser um vereador, um deputado, um presidente da república, saiba que Deus tem propósito nos seus sonhos. Deus precisa que você sonhe para que ele possa executar os planos e os projetos dele. Se Moisés não aceitasse o sonho de Deus, o sonho que Deus colocou no coração dele para ser o libertador de Israel, até hoje Israel estava preso. Deus precisa, por isso que a Bíblia diz, Paulo diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então quem deseja servir ao Senhor no ministério, quem deseja uma posição melhor, quem deseja prosperar financeiramente, se tem um propósito na sua vida, se tem o desejo de abençoar vidas, certamente foi Deus que colocou no seu coração esse sonho. Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Eles podem demorar. Há projetos na minha vida que eu consegui executar muito rapidamente. Muito rapidamente eu alcancei alguns sonhos da minha vida. E tem alguns que eu tenho 44 anos de idade, vou fazer 45 e até hoje alguns estão bastante distantes de serem realizados. Mas eu não desistirei de nenhum deles, porque eu sei, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. E eu sei que no momento de Deus, no momento certo, eu realizarei os meus sonhos. Você realizará os seus sonhos. Eu quero te fazer uma proposta. Tira o sonho do baú. Tira o sonho do baú do teu coração. Tira o sonho do sótão do seu coração. Dá uma limpada nesse sonho. Tira a poeira dele e comece a sonhar novamente. Porque Deus precisa que você sonhe. Vou te dar um exemplo. José tinha um sonho. José tinha um sonho de se casar com uma moça bonita, uma moça linda chamada Maria. Maria era bem mais nova do que ele, e quem sabe alguém ridicularizava o sonho de José. Ah, José, você é papa anjo, naquela época não tinha muito isso, né? Mas você é papa anjo, vai casar com uma novinha, José? Que negócio é esse, José? E alguém ridicularizava José, mas José amava uma mulher jovem e queria constituir a Silcia disse que eu realizei um sonho de casar com uma mulher linda, né? Graças a Deus, Deus é bom, né? Eu sou feio, mas tenho bom gosto. Minha mulher é linda mesmo. E aí, José tinha um sonho de se casar com uma mulher jovem, uma mulher bonita, de constituir família, de ser feliz. E daqui a pouco, Satanás tenta destruir o sonho dele, porque ele fica sabendo que Maria estava grávida. Ele falou, se não fui eu, foi outro. Então ele fica angustiado. Aí a Bíblia diz que em sonhos, Deus apareceu a José e falou bem assim, José, não temas receber Maria como tua mulher, né? Porque o que nela é gerado, foi gerado pelo Espírito Santo. Deus estava dizendo para ele bem assim, olha, o seu sonho é um instrumento que eu vou usar para abençoar a humanidade. O seu sonho de constituir uma família, o seu sonho de se casar com uma mulher bonita, uma mulher jovem, uma mulher especial como era Maria, o seu sonho de ser feliz, eu utilizarei o seu sonho para abençoar toda a humanidade. E Deus fala com ele bem assim, olha, o que nela foi gerado pelo Espírito Santo. E você colocará nele o nome de Jesus, porque ele será salvação para a sua nação e para todas as nações. Veja que o sonho de José
cumprido, José alcançou o seu sonho. Se casou com aquela mulher linda, se casou com Maria, que era uma jovem bonita, talentosa, compunha, cantava, uma mulher fantástica que era Maria, viveu tempos de felicidade com ela e da realização do sonho dele, Deus beneficiou toda a humanidade. Eu quero profetizar que da realização dos seus sonhos, muitas pessoas serão abençoadas. Por isso eu digo para você, não desista do seu sonho, porque o seu sonho beneficiará muitos. Não desista do seu sonho de prosperar, porque você será instrumento para socorrer a muitos. Não desista do seu sonho de se casar, de construir uma família, porque do fruto do seu amor vão surgir homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Deus renovará a igreja, trará novos pregadores, novos cantores, pessoas abençoadas. Então não desista dos seus sonhos, porque a Bíblia diz, se tu podes crer, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Eu quero profetizar essa bênção para a tua vida. Já estou terminando. Essa tarde é uma tarde de renovação de sonhos. Deus manda para a tua vida novos sonhos. Que você renove os seus sonhos, que você não deixe de crer. Como eu disse no começo da palavra de hoje, a Sara está me ajudando. E obrigado, Sara, pela força, viu? Que ela só me detona. Pelo menos a Sara me elogiou aqui. Deus tem um propósito com o seu sonho. Não desista de sonhar. Como eu disse, fé não é... Ô, Leandrão, meu primo preferido, não desista de sonhar não, Leandro. Deus te abençoe e te guarde. Nós precisamos continuar sonhando, porque Deus usa os nossos sonhos para beneficiar pessoas. Na nossa realização pessoal, pessoas são alcançadas, a humanidade é beneficiada. E como eu disse aqui, a fé não é um ato, não é algo que se exaure num único ato. Ah, eu crio hoje que Deus vai fazer e vai cumprir, eu já criei pronto, agora é só esperar. Não, a fé é um ato constante. Eu diria mais que a fé é um estilo de vida. Aquele que crê, ele tem um estilo de vida, de fé, de convicção, de luta, de insistência. Não desista dos seus sonhos, em nome de Jesus. Para que o Senhor Jesus possa realizar os sonhos dele, você precisa ter os seus. Porque o combustível para movimentar você são os sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus colocou sonhos no seu coração. Não foi você, não foi o diabo que colocou sonhos no seu coração. O diabo quer te destruir, o diabo quer te ver no chão, o diabo quer tirar todos os seus bens, o diabo não quer que você sonhe. Os sonhos que você tem foram por inspiração do Espírito Santo. Deus colocou sonhos no seu coração. Eu não sei quais são os seus sonhos. O seu sonho pode ser de exercer uma profissão que você ama, o seu sonho pode ser de alcançar uma bênção financeira, o seu sonho pode ser um cargo ministerial, o seu sonho pode ser construir uma família, o seu sonho pode ser lutar pela população, pelas pessoas. Não interessa qual o seu sonho. Deus manda eu te dizer, não pare de sonhar. Se você não sonhar, nada vai acontecer. Você precisa sonhar, você precisa crer. E quando nós cremos, diz a palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Amém, amados? Deus abençoe. Eu vou terminando por aqui. Não vou cantar hoje, que ninguém pediu para eu cantar, então vou até beber água aqui. Vou cantar não, ninguém pediu para eu cantar. Hoje uma pessoa me chamou, pedindo oração pela irmã que está depressiva. No sábado agora nós vamos falar sobre esse tema, amor? Sexta-feira. Sexta-feira eu vou falar sobre depressão, vou falar sobre síndrome do pânico, vou falar sobre transtornos emocionais. Muitas pessoas têm sido acometidas desses transtornos e hoje que bênção. Quem quer viver os sonhos aí? Irmã Soraya, que bênção, irmã Soraya. A senhora é uma bênção, não para de sonhar. Para a senhora, para o pastor Marco, para a sua família. Deus tem grandes bênçãos em nome de Jesus para todos aqueles que creem. E o fato é que essa pessoa me dizia que a irmã está depressiva, ligou para ele dizendo que está depressiva, angustiada, com medo de tudo. E quantas pessoas com pensamentos de... Eita, o Ronaldo pediu para eu cantar, só porque o Ronaldo pediu, não ia cantar não. Também. Quem pediu? Cláudio. A Cláudia também pediu, o Ronaldo, eu vou cantar, vou ser obrigado. Cláudio também, né? Vou ser obrigado a cantar, eu não ia cantar não. Mas só porque vocês estão pedindo. E eu falava com essa pessoa hoje, quantas pessoas com pensamentos suicidas, quantas pessoas amarguradas. Hoje é dia mundial do enfermeiro, Deus abençoe os enfermeiros, viu? Graças a Deus que eles sonharam em curar o próximo, sonharam em servir o próximo, senão nessa época de Covid aí, ó,
a humanidade já tinha ido pro vinagre, mas Deus tem levantado os médicos, os enfermeiros, as pessoas que têm um sonho de servir os outros. Deus abençoe, parabéns a todos os enfermeiros, os profissionais da medicina. Se estamos vivos hoje, se temos mais qualidade de vida, se temos aumentado o nosso tempo de vida, é porque Deus tem usado a medicina, tem usado a ciência e os profissionais da medicina. Meus parabéns a vocês, viu? Eu tinha um sonho de ser médico, sabia? Antes de querer ser advogado, eu queria ser médico. E até depois que eu me formei em Direito, eu cogitei começar a faculdade de Medicina. Eu me formei em Direito, falei, acho que eu vou tentar Medicina. Mas eu não posso ver uma gota de sangue. Que eu fico... Então não é pra mim, né? Não é pra mim. Esse sonho eu não consegui realizar. Meu sonho mesmo é no direito aqui, é defendendo a igreja, é defendendo as pessoas. Eu vejo... Se você está dizendo que eu amo enfermeiro, não, enfermeiro não tem medo, eu não posso ver agulha. Mas ver uma agulha, eu já clamo o sangue de Jesus. A pressão já sobe. Já quero... eu vejo gente branca, minha pressão já sobe. Sangue de Jesus, morro de medo. Eu fiz uma fisioterapia quando eu quebrei esse dedo aqui, eu tive fratura exposta nesse dedo, né? E meu dedo não mexia, ele só vinha até aqui, né? Aí eu tive que fazer fisioterapia. No primeiro dia de fisioterapia, uma enfermeira devia ter 1,50 m, bichinha. Pensa na mulher pequenininha. Ela pegou meu dedo aqui que não vinha, ela já trouxe aqui, ó. No primeiro dia ela já fez assim com o meu dedo. Sangue de Jesus, meu. Eu não xinguei ela porque eu não tinha força. Perdi a força. Eu ia fazer a fisioterapia, eu via aquela mulher, eu clamava o sangue de Jesus, eu suava frio, de medo de uma mulher de 1,50 m. Mas tô curado, né? Ainda bem que ela fez a fisioterapia, ó. Recuperei o movimento do dedo. Deus abençoe a medicina em nome de Jesus. Mas então, sexta-feira vamos falar sobre isso, porque precisamos de força espiritual nesses momentos de angústia. E aí o Gessé, essa pessoa que falou comigo, nem era pra eu ter citado o nome dele, mas já citei, nem sei se podia. Mas ele disse que a irmã dele estava angustiada, ele mandou uma música minha para a irmã dele, porque ele tem certeza que Deus falou com ela, ele tem certeza que Deus a visitou, e eu vou cantar essa música aqui. Deus te desenhou com capricho, não errou em um só risco, eu vejo em ti a perfeição do Pai. Sei que o momento é difícil, a vida parece um rabisco, mas tudo está dentro do plano do Pai. E haja o que houver na tua história, reveses são preparação para um tempo final de glória. E cada provação, matéria-prima na construção da tua vitória. Confio em ti, Senhor, eu sou teu projeto. Sei que afinal vai dar tudo certo. Estou em tuas mãos, trabalhe em minha vida. Desenha minha história, sara as feridas. Nós falamos de circunstância hoje, ó. Ouça bem. E haja o que houver na tua história, reveses são preparação para um tempo final de glória. E cada provação, matéria-prima na construção da tua vitória. Eu confio em ti, Senhor, eu sou teu projeto. Sei que afinal vai dar tudo certo. Estou em tuas mãos, trabalhe em minha vida. Desenha minha história, sara as feridas. Desenha minha história, sara as feridas. Desenha minha história, sara as feridas. Deus abençoe. Que Deus possa sarar as feridas físicas, emocionais. A Bíblia diz em Isaías 53, verso 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Eu tenho certeza que todas as suas feridas estão saradas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Não pare de sonhar. Às vezes a gente fica tão ferido que nós paramos de sonhar. Não pare de sonhar. Jesus está sarando as suas feridas para que você possa voltar a sonhar novamente. Sexta-feira nós vamos falar sobre feridas emocionais.
E vamos desmistificar aí alguns super crentes que, contrariando a palavra de Deus, diz que quem está em depressão é porque está em pecado, que crente não pode ter depressão. Eu vou provar na Bíblia que grandes homens e mulheres de Deus sofreram de depressão, sofreram de transtornos emocionais, até Jesus. Como é que é, pastor? Vou te provar na Bíblia, com texto bíblico. E nós vamos sarar as nossas feridas para a glória de Deus, pelo poder da palavra de Deus, e Deus irá nos fortalecer em nome de Jesus, pela palavra. Como eu disse aqui, se me tirar a palavra, eu não sei falar mais nada. Eu só sei embasar os meus argumentos na palavra de Deus. É por isso que eu amo essa palavra, que tem sempre uma resposta. Sexta-feira vamos falar sobre isso. Amanhã temos live, vamos fazer a live amanhã à noite, pastora? Fazer a live amanhã às 9? Não, nossa live, fazer às 9 amanhã? Então amanhã às 9. Dia que não tem culto, a live é às 9. Hoje, terça-feira, vamos falar de Batalha do Armagedon. Já ouviu falar nisso? Batalha do Armagedon? Tem até a música. Hoje vamos falar, ensinamento da palavra de Deus. Terça-feira, assembleando. Terça-feira é o quê? Doutrina. Culto de doutrina e ensinamento. Vamos falar hoje sobre Batalha do Armagedon. Não perca, 19h30, nosso culto de ensinamento. Vai ser top. Deus vai falar com você, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, amo vocês. Amado Jesus, ser conosco nessa tarde abençoada e feliz. Obrigado, Pai, porque o Senhor está ressuscitando os nossos sonhos hoje. E obrigado porque o Senhor nos fez compreender pela Tua palavra que para que Tu realizes os Teus projetos, para que Tu realizes os Teus planos, nós precisamos ter sonhos, Pai. E o Senhor realiza os Teus sonhos por meio dos nossos sonhos. Eu te glorifico e te adoro por isso, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que todo espírito de derrota, todo sentimento derrotista, de tristeza, de fracasso, seja arrancado dos nossos corações. Que nós possamos saber que nós servimos a um Deus vitorioso, poderoso, e que a vitória nos é assegurada pela fé. Eu te peço em nome de Jesus, revifica os sonhos, revifica a vida espiritual dos Teus filhos e nos prepara para sermos instrumentos de realização da Tua vontade. Nós pedimos em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as duas consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos quantos estão felizes vão para o céu, digam amém. Nosso lema é fácil: vitória, poder e glória. Maravilha, tremendo. Terminado? Beijo. Amo vocês. Até a noite.